Jesus elevou as mulheres de segregadas para nobrezas. O ministério de Jesus ele foi marcado pela realização de importantes diálogos, curas e libertações, com o objetivo de salvar as pessoas, com claros efeitos físicos, políticos e sociais, com consequências espirituais, as elevando da condição de segregadas para a de nobrezas. Leamos juntas no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 ao 34. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela piorou. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. O contexto teológico tradicional que mais a gente ouve sobre este assunto é bem simples. Após curar o endemoniado gadareno, Jesus voltou a atravessar o mar da Galileia e logo ajuntou-se uma multidão de pessoas junto dele. Dentre as pessoas estava Jairo, que lhe convidou para visitar sua filha que estava doente. Jesus aceitou o convite e partiram para onde estava a menina. No caminho para aquele lugar, a multidão cercou Jesus e seus discípulos e o exprimiam. Dentre a multidão, uma pessoa o tocou. Jesus sentiu que dele saiu poder, parou e começou a perguntar quem era a pessoa que lhe havia tocado. Porém, o contexto que me chama a atenção e Deus colocou na minha mente, no meu coração, e me debrucei a estudar para o sermão deste domingo é o histórico. Diz respeito a buscar compreender a totalidade da salvação, a libertação de Jesus que eleva a pessoa humana, neste caso a mulher, à condição de segregada, separada, excluída para uma posição de nobreza, uma posição nobre, uma posição superior. A mulher, como pessoa humana, foi apagada da história. Algumas mulheres com maiores destaques foram aquelas que não aceitaram o machismo, lutaram por seus direitos, mas elas são exceções. Lamentavelmente, em sua grande maioria, as mulheres foram oprimidas, segregadas e desmerecidas. Com o decorrer da história, vê-se que a mulher, nas sociedades primitivas, era vista apenas como mãe e esposa. A sociedade a tornou um objeto
que deveria permanecer dentro de casa para não atrapalhar a vida masculina, enclausurada entre 4 paredes para fazer os serviços domésticos e satisfazer a necessidade sexual do marido quando por ele procurada. Na religião, era vista como inferior e impura, fraca e suscetível ao erro. Torturadas e mortas pela Inquisição. A luta não parou e houve uma breve trégua com a Reforma Protestante. Com o tempo, a sociedade evoluiu, mudou a mentalidade dos homens e das mulheres mesmas sobre as mulheres. Com a mudança de cenário, a mulher se fortaleceu o suficiente para se organizar e participar das revoluções e conquistar a sua independência. A mulher que toca em Jesus, no meio da multidão, está, antes de se falar no estado espiritual, uma situação física e social miserável. A família do Oriente Médio antiga era patrilinear, patrilocal e patriarcal. A linha paternal determinava a existência do grupo íntimo de convivência. Ao contrário do descrito em Gênesis capítulo 2, o verso 24, a mulher era obrigada a sair de sua casa paterna para morar com a família do marido. Esse marido que passava a ser o dono da esposa. A situação ficou ainda pior para a mulher a partir da construção do segundo templo, quando foi proibida de vez de ocupar lugar de sacerdotisa, com um argumento tosco, o de que a menstruação seria um sinal de impureza, uma vez que o sangue representava a vida e a não fecundação do óvulo, seja por qual motivo fosse, incluindo a mulher sem marido, a menstruação dessa mulher simbolizava a morte. Essa questão é misógina, um truque dos homens para justificar a criação de mecanismo de controle e de exclusão da mulher, da religião, do estudo e da vida pública. Ao decorrer o tempo, com as mulheres segregadas do trabalho, da vida pública e religiosa, o povo se tornou essencialmente misógino, resultando na situação miserável que se encontrava a mulher ao tocar em Jesus. Na lei judaica, a mulher estava classificada como bens, valia tanto como gado e escravos. Depois do casamento, ela ganhava um status mais elevado, mas se ficasse viúva, por exemplo, não podia trabalhar. Restava para as mulheres solteiras e viúvas, se não encontrasse, como lá a questão da Ruth, não é? Um homem disposto a desposá-las, restava a prostituição como ofício. Mesmo dentro da família, a mulher era invisível, pois o pai ou o marido eram os seus donos, os únicos que tinham o direito de dispô-las, dar-lhes ordens, castigá-las e, pasmem, até pronunciar orações, bênçãos e oferecer os sacrifícios. Para reafirmar permanentemente a misoginia, se criou até a cultura dos fariseus machucados, que eram homens que vendavam, tapavam os olhos para não caírem em tentação e cobiçarem, pastora Ruth, mulheres, e por isso, claro, frequentemente se machucavam. E claro, a culpa recaía sobre quem? As mulheres. A ignorância misógina não escaparam nem mesmo os filósofos de maiores destaques da Grécia Antiga. Platão disse que o destino de uma mulher, aliás, o destino de um homem mau, seria a reencarnação em uma mulher.
Aristóteles disse que as mulheres são machos imperfeitos produzidos acidentalmente por insuficiência paterna ou pela insuficiência nociva do vento úmido do sul. Naturalmente, pelo fato de ter nascido a mulher, a pessoa já estava condenada pela misoginia a que me refiro nesta breve contextualização histórica. Mas havia mais para essa mulher. Além de tudo isso, tinha a doença. As doenças hemorrágicas se caracterizavam por sangramento excessivo, espontâneo ou associado a trauma ou procedimento cirúrgico. O sangramento pode ser na pele, em forma de equimoses e hematomas, ou atingir órgão interno, como sangramento intestinal, urinário e uterino. Essas doenças são causadas por desordem em algum setor da coagulação que podem ser hereditárias, como no caso da deficiência dos fatores de coagulação, a hemofilia, ou serem adquiridas ao longo da vida, como na púrpura, onde ocorre redução dos níveis das plaquetas. Em nossa sociedade, com a independência da mulher, os avanços científicos e medicinais, o diagnóstico e o tratamento estão assegurados na rede de saúde pública. Naquele tempo, a mulher gastou muito dinheiro em busca da cura, sendo provável, então, que havia tido marido ou fosse prostituta, pois do contrário, não teria dinheiro e nem mesmo seria atendida pelos médicos. Casada ou prostituta, que homem ficaria 12 anos ao lado de uma mulher dessa? Não podia compartilhar os mesmos objetos, não podia ficar no mesmo quarto, na mesma cama, não podia ter relações sexuais. Segregada, separada da sociedade, invisível, miserável, sem marido, sem família, essa mulher estava vulnerável, nem mesmo para a prostituição, única atividade que restava autorizada para uma mulher sem pai, sem marido, trabalhar a fim de não morrer de fome naquela sociedade. Ela tinha condições de exercer esse ofício. A letra da lei, o legalismo religioso, os preceitos estabelecidos por homens são assim. Matam as pessoas sem dó, sem piedade. Jesus, o Evangelho, é o contraponto a essa desgraça humana. É a boa notícia de salvação às pessoas que sofrem. Toda vez que nós vemos acusações, seja de quem for, às pessoas que sofrem, não vem de Deus. As pessoas que sofrem precisam do bálsamo, precisa da boa notícia do Evangelho, precisa da salvação e jamais de acusações, que só leva ao desespero e à morte. Esse milagre está registrado nos 3 evangelhos sinópticos: Mateus capítulo 9, verso 20 a 22, Marcos capítulo 5, versos 25 a 34 e Lucas capítulo 8, versos 43 ao 48, e demonstra a importância da sinceridade do coração, da fé, em contraposição ao que pensa as pessoas, a sociedade e a multidão. Jesus não vive em busca de situações privadas, das vidas alheias, para condenar, eliminar as pessoas por serem diferentes. Ele confortou a mulher de forma amorosa, disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Você quer receber esse poder de Jesus que cura e liberta? Rompa agora mesmo com as estruturas. Se livre do machismo
da misoginia, do interdito proibitório imposto pelo legalismo religioso e priorize a experiência pessoal e intensa entre você e Jesus.